Aloha galera, Ela no Mar na área. Você quer conhecer 5 atitudes para você não correr o risco de se afogar? Então fica ligado. Mais um episódio do Ela no Mar está disponível aqui no canal e hoje eu vou falar sobre um assunto muito importante, tá? Um tempo atrás a gente conversou sobre correntezas, correntes de retorno, como elas são, como faz para identificar estando na areia e o que fazer caso você venha adentrar em uma. Eu conversei com o Capitão Carlos do Corpo de Bombeiros, daqui de Fernando de Noronha. Se você ainda não assistiu esse episódio, só clicar em algum desses lugares que vai aparecer. Caso você esteja na versão mobile, né, só pelo celular, então você clica aqui embaixo na descrição do vídeo que tem esse episódio. Vale a pena muito você assistir, tá bom? Mas de qualquer forma, a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, a Sobrasa, está com uma campanha chamada Praias Seguras, onde eles estão disponibilizando 5 atitudes que qualquer banhista, até mesmo o praticante de body surf, o praticante de surf, deve ter para que não venha se afogar. Tá? Porque às vezes a gente pensa que o cara que sabe nadar, o surfista, o body surfer, o bodyboarder, né, o nadador de piscina, ele nunca vai se afogar, nada de mal vai acontecer com ele. Mas a gente precisa sempre prevenir, né? E principalmente aqueles que não sabem nadar, que gostam de frequentar a praia, mas não tem um certo contato íntimo com o mar. Então é importante vocês seguirem essas 5 atitudes, tá bom? Então vamos lá. Bom, pessoal, uma das atitudes é você frequentar praias apenas com guarda-vidas. Então tá numa praia muito afastada, não tem guarda-vida disponível, fique esperto, né? Porque tem um risco de acontecer alguma situação e aí você não ter uma ajuda de um profissional, tá? E a outra coisa também, nesse sentido, é nunca estar no mar sob efeito de drogas ou então alcoolizado, tá? Praia, mar não combinam com essas coisas. Bom, a segunda atitude que você deve ter é respeitar as bandeiras de sinalização. Então, viu aquela bandeira escrito perigo, correnteza, não vá naquela direção. Tem muita gente que vê a placa perigo, correnteza, aí vê que tá calminho naquela área e aí fica ali, né? Deixa os filhos brincarem, fica tomando banho. Ali não é local para banho, pessoal. Ali tem corrente de retorno, vai ter vala que vai jogar vocês lá para outside e aí pode vir a se afogar. Então, não façam isso. Respeitem as bandeiras de sinalização. A outra coisa é que água no umbigo, sinal de perigo. Por quê? A partir do momento que você começa a ter o nível da água no seu umbigo e cada vez mais acima, você vai perdendo, existe uma tendência, né, a perder o contato com o fundo, né, da praia. Então, o fundo de areia começou a subir cada vez mais a água, você vai sendo carregado pouco a pouco e vai ter um momento que você não vai perceber mais. Só que quando você percebe, você já não tem mais o contato com o chão, você não consegue apoiar o pé no chão para dar um impulso e voltar, você já está distante da praia, distante da areia e aí entra às vezes num estado de pânico, né? Porque você está na corrente e você não sabe o que fazer. Então entrou na corrente, fica calmo, primeira coisa, eu sei que é difícil, mas tentar manter a tranquilidade é primordial, né? Flutuar e fazer um aceno pedindo ajuda. Se você fizer isso, você vai conseguir sair ileso, vai conseguir sair vivo. Não adianta você ficar todo estabanado, preocupado, não, calma. Para, respira e flutua. Flutua, pessoal. Vai dar certo e faz o aceno, tá bom? A quarta atitude é nunca ficar próximo aos costões, os locais de pedra. Então, eu vou ficar ali no cantinho das pedras, é bonito para tirar foto, eu vou ali mergulhar. Muita atenção, porque na mínima ondulação que vier, é capaz de jogar vocês para essa região. E aí, meu filho, bateu nas pedras, pode ter uma lesão na cabeça, e vir a ter um desmaio, né? Pode fazer escoriações nos braços, pode bater o joelho, bater o tórax. Então não fiquem próximos dessas regiões, tá? Extremamente perigoso. Procure se afastar. E a quinta e última atitude que você deve ter é em relação ao afogamento que você esteja observando. Então eu tô aqui na praia, vi que tá rolando um afogamento, tem uma pessoa pedindo ajuda.
muitas das vezes a gente tem esse ímpeto, esse impulso de ir até a pessoa e querer resgatar, né? Não é à toa que muitas pessoas vêm a falecer dessa forma, tentando ajudar os outros. Então, se você não tem esse conhecimento de salvamento aquático, não sabe como fazer um resgate, não é um profissional nessa área, não faça isso. A primeira coisa que você vai fazer é ligar para o 193 ou procurar ajuda na praia mesmo, tá? Então, nunca fazer isso, nunca entrar nessa empolgação de querer retirar a pessoa, né? Porque às vezes a pessoa está num estado de pânico tão grande, ela está tão nervosa, que a primeira reação dela vai ser te jogar para baixo quando te encontrar. Então, muito cuidado com isso, né? Então, pode jogar um objeto flutuante, por exemplo, tá com a prancha, até mesmo se for prancha infantil, de criança, joga a prancha para a pessoa flutuar, até que uma pessoa faça o resgate e consiga retirar essa vítima do mar. Principalmente isso, pessoal, jogar o objeto flutuante. Nunca vou me aproximar da vítima se eu não tenho o conhecimento técnico de um guarda-vidas, tá? Então, isso é fundamental para que outra vida também seja prevenida, no caso a sua, né? Só para vocês saberem, o afogamento é uma das maiores causas de morte no Brasil. Então, existe uma estatística de que cerca de 17 pessoas morrem diariamente nas praias brasileiras. Então, é preciso que a gente tenha muito cuidado, muita atenção e respeito ao mar e aos nossos limites sempre. Nunca achar que somos excelentes nadadores, excelentes surfistas, body surfers e que estamos livres de que isso aconteça conosco. Então, passar essa informação é fundamental. Justamente por isso eu vou te pedir para compartilhar esse vídeo com seus amigos, com os familiares, principalmente as pessoas que não têm o contato próximo com o mar, que às vezes só chegam na praia para passar férias ou feriado. Então, tomem muito cuidado, ajudem os guarda-vidas. Os guarda-vidas são os nossos heróis, heróis da água, mas a gente precisa também colaborar com esses profissionais, tá bom? Quero agradecer a Sobrasa, a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, por promover campanhas como essa, e também ao Capitão Carlos, né, o Capitão Carlos Araújo, do Corpo de Bombeiros daqui de Noronha, por ter me proporcionado todos os aprendizados sobre salvamento aquático e outras informações mais técnicas, e também por me passar essas informações da campanha Praias Seguras da Sobrasa. Beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa esse like aqui, se inscreve no canal. Aloha, galera, até a próxima!